Ai, Jesus. Peço perdão, meninas. Hoje eu lembrei de usar, mas esqueci de ligar, né? Assim, acho que tem tão chamativo. É que esses dias a voz, né? Meu Deus. A gente já vem pra cá por causa do cachorro, né? Assim. Então eu uso. Nossa, eu acho, né? Mas esses dias a voz não, né? Não tá ajudando. Eu uso como suporte aqui pro celular, sabe? Ah, ah. Mas vamos lá. Acontece. Aqui, ah. Eu peço perdão, era o que eu dizia. Que coisa, né? A gente desce por causa do. E tem um não sei onde, reivindicando ali alguma coisa. Peço perdão, queridas, pelo atraso. Meu Deus. Acho que nós nunca começamos tão tarde. Oi, Gleice. Então, vamos lá. Senhor, ser conosco, né? Nós estamos aqui agradecidos ao Senhor, né? Por esse dia que o Senhor já fez, pela porção de hoje. Certamente tem de tudo um pouco, né, querido? Ou de tudo o bastante, o suficiente, né? Para a nossa necessidade de hoje, né? Certamente tem livramento, tem direção, conselho, né? Tem encorajamento, né? Tem força, tem poder, tem autoridade, né? Tem muito amor, amém, querido? Muito carinho, muito zelo, muita atenção, né? Afinal, os seus olhos repousam sobre nós, os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Senhor, chegue ali, né? Ele tá. A gente vem para cá por isso. E aí, pois bem, mas não deixemos isso nos incomodar, amém? Eu peço perdão, né? E agradeço muito, né? A paciência e a compreensão. Amém, Elaine? Vamos lá, Zenilza, Gleice, Margarida, Geise. Vamos lá, Jó. Eita, vamos aqui atualizar o nosso itinerário de hoje, Jesus. Mas é assim, queridos. Se não for com empenho, né, assim, meninas, com determinação, a gente não prossegue, né? A gente não avança. Ajuda-nos, Senhor, a chegar no 14, né? Assim, meninas. Vamos lá. Bom dia, Aure. Bom dia, meninas. E vamos que vamos. Jó, capítulo 12. Estão me ouvindo bem? Isso faz mesmo diferença? Ajuda? Diz para mim que é por vocês, amém? Essa arrumação. Eu tentei de todo jeito, de um jeito que não fique perceptível, mas enfim. Vamos lá. Jó capítulo 12. Então Jó respondeu, sim. Os próximos 3 capítulos é Jó falando. Lembra, o último a falar foi Zofar, dos 3 amigos de Jó, né? Nós ouvimos o que ele falou, o que Bildade também falou, e terminamos com a fala de Zofar, né? Assim, ele que chamou ele de tagarela, não foi? Foi. E, né? A, respondendo ao que ele chamou de palavrório. Uhum, pois é. E agora Jó, então, Jó ouviu atentamente tudo o que ele disse, né? E na sua fala ele dá a entender que para ele, né, assim, Jó pecou, e então Jó agora vai responder. Então Jó respondeu: na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós, e não vos sou inferior. Quem não sabe coisas como essas? Porque Zofar aqui, como humildade, ele faz também, vai lembrar de muitos princípios bíblicos, né? Princípios de Deus para o homem, que Jó, conhecendo a Deus, também conhecia, né? Assim, como por exemplo, se dispuserem o coração, se dispuseres, né? Assim, o coração e estenderes, né? As mãos para Deus, né? Tipo, estender as mãos, pedir socorro, né? Assim, se voltar, né? Para Deus, é, se lançares para longe, né, a iniquidade, a maldade, né, assim,
a sim, da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, né? Assim estarás seguro e não temerás. Né? Assim, pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança, como de águas que passaram. E assim, ele fala, ele nos faz lembrar, né, dos salmos, provérbios, que fala, né, que o justo é intrépido como o leão, né? O íntegro ele anda, né? Ele é seguro, né, assim, enquanto que o perverso, né, assim, o mal, a pessoa que é má, né, assim, ela anda, né, ele é seguro, né, assim, enquanto que o perverso, né, assim, o mal, a pessoa que é má, né, assim, ela anda. Queridos, está travando, travou, Léo, meu Deus, desde quando? Eu percebi agora, quando, meu Jesus, pense numa barreira. Meu pai, já tá dando 9 horas. Ah, você ouviu até onde? Oi, Leonide, querida. Hein, Leonise, você ouviu até onde? Diz pra mim. Porque não, normalizou agora. Eu troquei. Estamos na internet móvel. Eu espero que ela dê conta, né? Agora o outro parece um rodeio, querido. Meu Deus. Oi, Riso, querida. Oi, meninas. Vamos lá. Meu pai. Jesus. Então, começamos de novo, todo impedimento caia por terra em nome de Jesus. Né, Léo? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ser conosco, Senhor, com a tua força, ó Deus. Ser conosco, Senhor, com a tua autoridade. Ajuda-nos, Senhor. Nada podemos fazer sem ti, sem o teu auxílio, sua ajuda, sua autoridade. Ajude-nos a prosseguir. Amém, meninas? Então, eu não sei até. Agora tá, não, pois é. Eu não sei até onde. Então, o capítulo 12 começa com a resposta de Jó ao que Zofar, né, diz. Ele, onde nós paramos ontem, né? Ele que chamou Jó de tagarela. Vocês ouviram essa parte? Só lembrando, né? Recapitulando onde nós paramos. Sim, pois bem. A Zofar chamou ele de tagarela e ao que ele disse, né, de palavrório, não é? E ele vai dizer coisas, lembrar de princípios que são bíblicos, né? Que são de Deus para o homem. Ah, e que Jó, ele começa o capítulo dizendo que ele conhece, né? Como, por exemplo, se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, né? Assim, como quem pede socorro, né? Assim, ou como uma criança, né? Pedindo colo, afago do pai, ou seja, se voltando para Deus, né? Então, ao se, né? A condição, olha, ele dizendo, se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe, né? A iniquidade, que é quando a gente, né? Lança fora, né? Joga fora toda a imundície, né? Assim, nessa faxina, né? Nessa limpeza, nessa organização desta casa, né? Casa de Deus que hoje somos nós. Então, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda, né? Assim, um Tobias, né? Assim, a que Eliasibe, não foi? Deu lugar, né, assim, para ele morar, fazer uma casa com móveis e tudo, né? Que Neemias, com muita intrepidez, né, assim, com muita coragem, com muita firmeza, vai lançar fora, né, assim, vai jogar fora e vai trazer de volta os utensílios, as coisas de Deus que eram destinadas àquele cômodo, né? Aquela área da casa de Deus, onde Tobias, um inimigo, né, assim, de Deus, né, do seu povo,
achou lugar, né, assim? Então ele faz, está lembrando disso, né? Ele fala, se você é claro que, né, você vai se esquecer do seu sofrimento, deles só terás lembrança como de águas que passaram, né? E Jó vai responder, né? No capítulo 12 ele vai dizer, na verdade, também eu tenho entendimento como vós, eu não vos sou inferior. Ah, ele é de uma, né, queridos, apesar de tanto sofrimento, de tanta dor, né, assim, com toda a razão, né, ele não vai perder, muitas vezes você percebe o quanto ele é saudável, né, emocionalmente, o quanto ele é equilibrado, apesar de que em alguns momentos, né, ele vai externar a sua dor. Então, veja, e eu não vos sou, não vos sou inferior. Quem não sabe coisas como essas, né, assim? E aí ele vai falar, eu sou irrisão. Aqui certamente essa palavra tem um sentido negativo, pois ele vai dizer assim, eu sou irrisão para os meus amigos, eu que invocava a Deus e ele me respondia, né? Ele vai lembrar das orações respondidas e ele vai nos lembrar de, né, de que é normal, né? Muitas vezes o Senhor não responder, né? Assim, não do nosso jeito ou no mesmo momento, né? A Bíblia fala de uma humilde insistência que nós precisamos ter, ou do nosso dever, veja, essa é a nossa parte. Jesus falando, né? Sobre o dever de orar sempre e nunca, né, desistir. Quando ele fala o quanto a viúva, né, que perseverou foi abençoada por Deus, embora todas as circunstâncias fossem contrárias, né? Embora fosse impossível ali para ela que a sua causa fosse julgada, né? Então, e aí Jesus vai falar, né? É certo que depressa, né? Imediatamente ele vai responder. Agora é necessário encontrar fé na terra, né? Quando a resposta chegar, né? Inclusive ele está se referindo a si mesmo e nós sabemos que Jesus é a palavra, não é? Então, muitas vezes é o que parece, mas não é, né? Que o Senhor não nos respondeu, ou que não está nos respondendo, ou mesmo não está nos ouvindo. A gente chega ao ponto, como disse o salmista, né? Na minha angústia, no meu desespero, eu pensei, o Senhor se esqueceu de mim. Amém? Mas isso não era verdade, disse ele, aí segue falando nesse salmo que nós daqui a pouquinho, amém? Dentro de poucos dias, agora em julho, vamos encontrar. Então, ele segue dizendo: no pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio, um empurrão para aqueles cujos pés já vacilam. Não é isso, queridos? No pensamento de quem está seguro, né, assim, de quem está de pé, né? Na bonança, né, assim, às vezes colhendo algo que plantou, certamente, né, assim, há desprezo, né? Esquecem que, como é? Que pimenta nos olhos dos outros, como é? Aqui a gente não cita só os que são bíblicos, né, assim? Mas eu lembrei agora desse ditado. Não é isso, queridos, né, no pensamento de quem está seguro, né, assim? Ou seja, nós somos muito egoístas, queridos. Chega, Senhor, né, assim? Como disse Jó nos capítulos anteriores, né, assim? Dá-nos da tua compaixão, né? Ajude a olhar com os teus olhos, não com os nossos, né? Não com olhos humanos, terrenos e muitas vezes diabólico, né? Assim, não. Ajude-nos a ver com os teus olhos, ainda que se colocar no lugar, né? Que diz até para orar, não há como você orar por alguém se você não se colocar no lugar dessa pessoa, né? Isso quer dizer intercessão. Então, como nos falta, né, querido, no mundo de hoje, os misericordiosos, né, assim, né, que verão a Deus, né, assim, ou que alcançarão misericórdia. Um empurrão para aqueles cujos pés já vacilam. A pessoa lembrei, não empurra que eu já estou na beira. Ah, Jesus chega, né? A Nem isso, enquanto a vontade de Deus é que nós sejamos esta mão que levanta. Lembra quando Pedro fala para aquele paralítico que de nascença, né, há 38 anos, tinha ele 38 anos, ele nunca soube o que é andar, não é? E ele estava ali mendigando, todo mundo o conhecia. E quando Pedro chega até ele, né, ali impulsionado pelo Espírito de Deus, né, cheio do Espírito Santo, ele era para ele e falou: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro. Tipo assim, sobre, né, nada que seja, sabe assim, eu não, no sentido humano, né, terreno, não, não, mas o que eu tenho, eu te dou.
O que é que nós temos, queridos? Não é assim? Que nós podemos compartilhar, né? O que é que você tem, né? E, e aí a Bíblia diz que ele toma, ele o ajuda, entende? Primeiro ele se levanta com a ajuda de Pedro, né? E nesse momento é que o milagre acontece. Você reparou? Nós vamos chegar lá em Atos, né? Assim, coisa linda, não é? E ele ajuda ele assim, né, se endireitar, e naquele momento o milagre acontece. Então, assim, Jó está falando disso. Ele sabe muito bem como é estar, né, nesse lugar de opróbrio, né, assim, de dor, né? E aí, às vezes, a pessoa chega e fala, mas hum, certamente pecou, né? Assim, certamente está pagando, né? Não, queridos, que nós sejamos essa mão, né? Que levanta, né? Como a palavra, a Bíblia diz que até o olhar amigo, o olhar amigo, né? Assim, é como um refrigério para o nosso coração, porque é comparado como um perfume, né? De aroma agradável, de aroma suave, né? Assim, até o olhar, né? Que dirá as palavras, né? E a mão estendida. Então, né? Nós não sejamos aquele empurrão, né? Para aquele cujos pés já vacilam, né? Assim, que nós, como dito em capítulos anteriores, não pensemos mal, né? Assim, daquele desesperado no vento, que era Jó ali. E quantas vezes somos nós, né? Assim, vamos plantar misericórdia, amém? As tendas dos tiranos gozam paz, e os que provocam a Deus estão seguros. Tem o punho por seu Deus, e Deus aqui com letra minúscula. Queridos, você sabia que o hebraico não tem maiúsculo nem minúsculo? Não tem. Inclusive, também eles não usam vogais, né? Assim, elas são sinalizadas ali entre uma letra e outra. Amém? Inclusive se escreve da direita para a esquerda, como se fosse uma pessoa canhota. Pronto, daqui para cá. É. Só uma curiosidade. Pois bem, queridos, Jó, como Asaf, eu e você, né? Assim, muitas vezes olha para o ímpio e fala assim, eles é que parecem prosperar, eles parecem felizes, né? Enquanto eu estou aqui nesse estado, nessa situação. Veja, o mesmo, e isso não é blasfemar, é pecar, certamente. Nem assim? Lembra lá? Asaf, quando o Senhor dá a ele, né, o entendimento, a sabedoria do céu, né? A sabedoria de Deus, ele falou assim, como um bruto, falava eu, como um ignorante, né? Nós vamos chegar lá. Mas pergunta agora as alimárias, e cada uma delas tu ensinará, e as aves dos céus, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá. Até os peixes do mar tu contarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isso? Ai, que coisa linda, queridos, né? Realmente é como a Bíblia diz, né? E a nossa tristeza faz melhor o nosso coração, né? E certamente essa é uma resposta de Deus, uma resposta da Bíblia para, né, para o nosso sofrimento, né? Sim, a tristeza do nosso coração faz bem à nossa alma, sabe? É quando a gente se volta para Deus, é quando os nossos olhos são postos na eternidade, né? Assim, e é interessante ele dizer, né, que a natureza, tudo que existe, até os peixes te contam, né, assim que foi o Senhor que os fez, não é? Então não é porque ele não conhece a Deus que ele está sofrendo, é simplesmente porque ele não entende o que está ali acontecendo, amém? Então, qual destes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Olha isso, queridos. Na sua mão está a alma, né, de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Porventura, o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas. Olha que comparação linda. Não é assim? O ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas, está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento. A importância aqui do ancião, né, queridos? Às vezes a pessoa não é nem a. Porque muitas vezes não é sobre idade, né? Assim, sobre dias, anos de vida.
né? Mas certamente a gente aprende tanto o que fazer como o que não fazer, né? Assim com as pessoas mais velhas. Às vezes eles erraram, não é porque eles acertaram, tá entendendo? Às vezes eles erraram e aí eles já estão ali no finalzinho da vida e aconselho o mais moço a não fazer a mesma escolha que ele fez, né? Assim, porque ele sabe agora, né? Lembra de um idoso como este aqui, lá é em Provérbios, ele fala assim, né? Ele se lembrando de quando ele recebeu o conselho e os seus ouvidos, né? E ele não deu atenção, ele não considerou. E agora ele estava ali amargando, né? Um triste fim, amargando uma consequência, né? De não ter dado ouvidos aos conselhos. E agora ele já é velho, né? Assim, então não quer dizer que toda pessoa velha, né? Mas eles têm sim sempre algo a ensinar, tanto o que fazer como o que não fazer. Então está a sabedoria com os idosos, é a Bíblia que afirma, e na longevidade do entendimento, né? Não, como Deus está a sabedoria e a força. É um não mesmo com ponto de exclamação. Não de interrogação, amém? Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Eu caí de novo nessa pegadinha. Gente, olha, vocês perceberam que o texto é de uma o texto de Jó é de uma. Mas o Senhor não erra, né? Eu li errado e o Senhor disse certo. Claro. É, você reparou que o texto de Jó é uma poética, uma prosa, mas veja, ele é, como que fala? Erudito, vamos dizer assim, né? É escrito né? E ainda mais nessa versão a gente fica, né, às vezes tropeçando. Mas veja, queridos, aqui é uma pergunta, certo? É só ler, né, Eliane? Ai, tá marcadinho, agora eu lembrei, né? Mas o que estava sendo dito não muda, porque é exatamente o que está escrito aqui, ó. E é uma pergunta, veja como muda, um ponto de interrogação. Está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? É uma pergunta. Aí ele diz, não! E ele faz isso com ênfase, não! Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Meninas, isso aqui é uma pérola para o bom tesouro do nosso coração, sem igual. Sabe aquela da coleção? Amém? Né? Da coleção que você vai colocar ali juntinho daquela outra sua preferida. É essa pedra preciosa aqui. Porque como nós dizíamos, né? Assim, a todo o nosso respeito, a Bíblia inclusive orienta, e a Bíblia não está se contradizendo, amém? Né? O devido respeito, a Bíblia chega a falar o que hoje aos mais novos, né, precisa aprender, né, assim, a se levantar diante do ancião. Ora, é até uma lei municipal, estadual, né, assim, de a gente dar lugar, né, assim, para as pessoas mais velhas, no ônibus, né, no trem, no metrô. Pois bem, é uma lei de Deus. E fala tanto no sentido literal, né, assim, como, né, é, em todos os sentidos, né? No sentido de você respeitar, né? Assim, o ancião. Veja que sempre junto à liderança, ao rei, aos conselheiros, estavam os anciãos, né? Ali para aconselhar, né? O rei. Então, assim, eles têm o seu lugar, a sua devida importância. Mas veja, e é por isso que eu digo que não muda o que já foi dito, porque é isso que a Bíblia está dizendo. A gente não é porque a pessoa é mais velha, né? Assim, né? Que a gente agora vai. Não, né? Muitas vezes é uma pessoa ímpia, embora que idosa, embora que uma anciã, né? Assim, mas é aqui ele chama a nossa atenção para entender que o conselho, que o entendimento, ele vem de Deus. Se aquela pessoa o tem, glória a Deus, né? A gente tem a alegria, né, de ela compartilhar conosco aquela experiência que ela tem com Deus. Mas veja, está a sabedoria com os idosos, é preciso maturidade. Já sempre nos convidando, né, Joana? Seja bem-vinda. Vamos estar bem-vindo a Joana, Joana Dark. Seja bem-vinda a bordo, querida. Seja bem-vinda. A nossa aventura, amém? Pelas páginas da Bíblia. Aqui estamos, ó, dia 178, né? De 2024. Estamos aqui no livro de Jó, no capítulo 12. Viu, Jô? Olha só, Logan. Olha, Logan, querido, né? Edições. Robão deixou o Conselho dos Anciãos. Eu lembrei dele, Logan, sério.
Eu lembrei dele, assim, né? Ele deixou o conselho e era tão bom, né? Assim, se ele tivesse ouvido, né? Tudo teria sido diferente, não foi? O reino foi dividido por isso, né? Roboão deixou o conselho dos anciãos de seu pai Davi para dar ouvido aos jovens e errou, aos que tinham a mesma idade que ele. Não foi assim? A nossa gratidão, viu, Logan, por nos lembrar, né, dessa pérola. Vamos lá? Então, nem sempre ele vai dizer não. Com Deus está a sabedoria, não é assim? E a força, ele tem conselho e entendimento. Amém? Helicóptero. Hoje tá que tá, querido. E quando eles começam, eu não sei o que estão fazendo, eles começam a sobrevoar e ficam andando em círculo e muito baixo, sabe? Então, o que ele deitar abaixo não se reedificará. Lança na prisão e ninguém a pode abrir. Se retém as águas, elas secam. Se as larga, devastam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros, olha a maturidade aqui, queridos. Aos conselheiros, olha só, Logan, leva os despojados do seu cargo e aos juízes faz desvairar, dissolve a autoridade dos reis e uma corda lhe cinge os lombos. Ao sacerdote, né, assim, leva os despojados do seu cargo e aos poderosos transtorna. Aos eloquentes, ele tira a palavra e tira o entendimento aos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas manifesta coisas profundas e traz à luz a densa e traz à luz, ou trazer à luz, né, a densa escuridade, né? Aí eu amo esse pedacinho, porque nós sempre oramos, né, pedindo ao Senhor que derrame. E é também uma expressão de um salmo que diz que ele derrama a luz, né, assim, em nossas trevas, ou seja, ele traz a luz até a densa, né, escuridade, multiplica as nações e as faz perecer, dispersa-as e de novo as congrega. E o capítulo 12, que ele termina dizendo, tira o entendimento aos príncipes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas. É assim, queridos, sem terem luz, e os faz cambalear como ébrios. Aqui ele está expressando de uma maneira bem intensa, né, assim, a, que com Deus está a sabedoria, está a força, o conselho, o entendimento, ou seja, que tudo vem, né, assim, de Deus, ou que Ele está no controle todo o tempo, né? Nada acontece sem a sua permissão, e o quanto nós somos dependentes, né? Assim, veja até o ancião, se de Deus não receber sabedoria, se não tiver vivido a sua vida com sabedoria. É Daniel, já no finalzinho ali, no capítulo 12, que ele fala sobre esses sábios, né, assim? Ou seja, que andaram em sabedoria. E não só isso, mas que ensinaram, que conduziram outros também à sabedoria. Queridos, há uma bênção reservada, guardada especialmente para essas pessoas, que é a brilhar como as estrelas ou como o fulgor do firmamento, isso por toda a eternidade. Sim, né? E eu acho interessante aqui também ele tanto fazer esse e é todo o livro de Jó, né? Assim, sempre trazendo à evidência essa guerra, né? Entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Então, queridos, né? Daí é tudo para a gente tirar os olhos de nós mesmos, né? Assim, por isso que Provérbios começa também já dizendo: não te estribe, não te incline, não seja sábio aos seus próprios olhos. Ninguém, queridos, que é sábio é, vem de Deus, né? Assim, é de Deus. Daí a nossa completa dependência. Como eu penso que Josué tinha isso em mente, como quando ele disse, e ele passou, não foi? Pelo Mar Vermelho. Mas diante do Rio Jordão, ele falou: não, por tal caminho nós nunca passamos antes. Vamos aqui, né, assim, nos consagrar, lembra? Né? Para que amanhã o Senhor faça maravilhas no meio de nós. Não é porque ele já fez uma vez, né, assim, né? Nós precisamos que ele
faça de novo. Ou seja, a dependência era a mesma. Ele podia falar assim, não, assim como eu confio em Deus, assim como Moisés colocou lá o bordão, né, assim, nas águas e elas se abriram, pronto. Eu vou então fazer a mesma coisa. Eu tenho uma vara, certamente ele tinha, não tinha? Eu também tenho um bordão. Se Deus já vou lá e a orientação era completamente diferente, lembra? Nem foi ele, né, assim? Mas ali os sacerdotes, né, com a arca, e isso sobre os ombros, eles vão colocar o pé. Quando eles colocam o pé, aí o Senhor represa. E era na época da cheia, né? Fez um montão também, como no Mar Vermelho, e assim, para que eles pudessem passar. E ali ficaram até o último chegar do outro lado. Pegaram aquelas pedras, né, assim, delas fizeram um altar, né, um memorial diante do Senhor. Veja, a estratégia era completamente outra. Então, certamente é disso que Jó né, está falando aqui. E é por isso, Senhor, veja que, né, esse mundo, querido, é tenebroso, ele jaz no maligno, né, assim? Jesus nunca questionou ali a autoridade, né, assim, que foi dada por nós mesmos, né? Então, se o Senhor não manifesta, ou se o Senhor não traz à luz as nossas densas trevas, nós andamos, ó, a apalpadelas, né, assim? Cambaleando. Ou como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, né? Nós não somos da noite, mas há quem seja, que tropeça, nem sabe onde, em que tropeçou. Nem assim, condução. Nem assim, há que vivem desta maneira. E é por isso que nós te pedimos, Senhor, derrama hoje outra vez, nem assim, a tua luz. Traz, Senhor, a luz, nem assim, a evidência, nem assim, as nossas mais profundas, mais densas. O que é denso, queridos? Às vezes é pesado, né? Tenebroso. Às vezes é um pavor que a gente tem, que ali a gente ainda não entregou, não soltou, ainda não confiamos no Senhor. Derrama, Senhor. Amém. A tua luz em nossas trevas. Vamos ao capítulo 13. Eita, que já. Vamos lá? Jó capítulo 13. Eis que tudo isto viram os meus olhos e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu sei, não vou, não, ele vai e repete o que disse no início também do 12. Ah, como vós o sabeis, também eu o sei, não vos sou inferior, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante ele. Oh, vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que de nada, eu lembro dessa expressão, que não valem nada, o que de nada vale. É como se isso é tão, isso é tão real que isso. Inclusive, até uma regra, né, na medicina. Por exemplo, se é tanto, claro, ele mesmo, ele não, seja qual for, né, a sua especialidade, ele mesmo não pode se operar, como também é regra entre eles de não poder, se for um familiar, né, assim, porque ele está ali pessoalmente envolvido, né, e ali ele precisa ser completamente, né, está completamente concentrado. Você imagina um médico operar a própria mãe, o próprio pai, irmão, o filho, a esposa, não pode, né? É regra entre eles. E em se falando da nossa humanidade, querido, quando a gente olha para o outro, nós somos como um médico, nem assim? Como o Jó disse aqui, são palavras de Jó, amém? Que nada pode fazer, amém? Né? Mas nós, a gente sabe como resolver, não é assim, Logan? A gente sabe como resolver o problema de todo mundo, né? Assim, menos o nosso, não é? Então, depois que é isso que ele faz referência, né? A gente sabe, mulher, basta você fazer assim, assim, assim. Vem pro meu lugar, né? Aí, né? Assim. E é por isso que não é maior e nem menor, embora que o maná, por exemplo, a porção que é diária e até hoje, né? O Senhor disponibiliza para nós e tudo que nós precisamos fazer, e daí a importância, né? Desse nosso encontro aqui recolher, né, essa semente, moer, cozer, comer, né? A, ela era de acordo ali com o tamanho da família, né? Assim, mas de modo que não faltava nem sobrava, né? Independente do tamanho da família, né? Assim, é por isso que a gente diz, né, com muita convicção, que é uma medida repartida. Até a fé, queridos, é uma medida. Até os dons, o Senhor, Jesus lá do seu rico depósito de dons. A Bíblia diz exatamente assim, né? Assim, ele nos presenteou, nos deu, né? O nosso dom, a nossa vocação, né? O nosso chamado.
a nossa missão, né? Aqui nessa vida, na Terra. Então, até a fé, e assim você imagina a medida, né, Gleice? A Gleice tem dois. Né, assim, um de 4, agora em agosto, né, Gleice? Faz 5, e Arthur com 5 meses, né, assim? Certamente a medida de fé dela é uma diferente, vamos dizer assim, porque não é maior que isso, não é porque tem muitas famílias, apesar, né, assim, da onda contrária, que estão optando ter muitos filhos, né, como antigamente. São saudáveis, né, graças a Deus, e aí tem 5, 12, eu tenho visto famílias, né, bem numerosas, eu fico imaginando, meu Deus, que essa medida, mas veja, não é maior e nem menor do que a da Gleice, que tem 2, né, assim, ela é personalizada. É uma graça, ou seja, é uma capacidade que é de acordo com a nossa precisão. Amém? De acordo com a nossa necessidade. Vamos lá? Então, oh, Karen. Tá, você acabou de chegar, né? Assim? Glória a Deus. Então você conseguiu o emprego, Karen? Mulher, eu ainda tô orando pela tua entrevista. Outro dia eu perguntei, aí eu falei, não, de certo, não sei. Pois bem, mas fico feliz de saber, muito mesmo, né, Ivone? Vamos lá, Zenilson? Então ele vai dizer, olha, vocês são como, né, vós todos sois médicos que não valem nada ou que de nada valem, porque nessa, nessa roda fica assim, né, meio agressivo. Tomara vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. E nisso ele tem razão. O que a Bíblia diz? Que até o tolo, né, quando se cala, é tido por sábio, né? Ah, e também sinaliza muitas vezes, né, que ai, muitas vezes. Chega, congestionou aqui. Muitas vezes, O quanto falar pouco é. Então vamos ler mais, amém? O quanto é sábio, é sábio. Né? A Bíblia chega a dizer, nossa, que a pessoa que sabe, ela inclusive nem... Nossa, é preciso mais. A gente vai chegar lá, a gente vai se deliciar, amém? Com cada pérola ali do livro de Provérbios. Voltemos para cá, meu Deus, a hora. Então ele fala: tomara vos calasses de todo, que isso vos seria, né? Seria a vossa sabedoria. Isso com ênfase, sabe? Com ponto de exclamação. Ouvi agora a minha defesa e atentai para os argumentos dos meus lábios. Pronto, já está pedindo a nossa atenção. Amém. Porventura falareis perversidade em favor de Deus, e a seu favor falareis mentiras? Sereis parciais por ele? Contendereis a favor de Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Ou zombareis dele como se zomba de um homem qualquer? Tudo são perguntas. Acerbamente vos repreenderá, sem em oculto fordes parciais. E agora ele está afirmando, né? Acho que acerbamente quer dizer certamente, né? Vos repreenderá, se em oculto fordes parciais. Realmente, Deus abomina isso, né? Porventura, né? Nós precisamos ser sempre, né? Imparciais. Então, porventura não vos amedrontará a sua dignidade e não cairá sobre vós o seu terror? As vossas máximas são como provérbios de cinzas, os vossos baluartes, baluartes de barro. Não é verdade, queridos? É por isso que em nossa boca deve estar a verdade, que não é nossa, mas a de Deus para nós. Né? Essa permanece para sempre, isso é de eternidade em eternidade. Ela não cairá por terra nem um tio, disse Jesus. Nem assim, nem uma iota, que é a menor letra, né? Do hebraico. Sim, Jesus era poliglota, viu? Ele falava tanto em aramaico, né, assim, como em hebraico, como todo judeu, né? Pois a Torá, a Bíblia, por exemplo, quando ele se levanta, lembra que ontem a gente estava admirando a cena, né? De ele se levantando ali, o auxiliar, né? Deu a ele a Torá, o pergaminho, perdão, do livro de Isaías, né? Assim, ele faz a leitura, ou seja, em hebraico, né? Assim, e aí ele se volta, entrega e volta e senta, e todos têm os olhos fitos nele, né? Assim, então falava o aramaico, o hebraico e o grego. Sim, o grego por quê? Foi com Pilatos, que era a língua, né, falada ali no Império Romano, né? Ao que parece, Jesus fala com ele em grego. Não há quem traduza, nem
Mas isso aí a gente não pode se deter agora para explicar. Vamos lá. Até porque o hebraico e o aramaico, eles são... É como o português e o espanhol. Eles são parecidos. Então, ontem a gente lembrou, né, de Paulo falando em aramaico. Ele falou em grego, o homem virou para ele e disse, você fala grego? Sim. Aí, quando ele vai falar com a multidão, ele fala em aramaico e só por isso a multidão fez silêncio, né, para ouvi-lo. Ah, e eu me lembrei de uma outra coisa e me fugiu. Que era mesmo? Ah, mas voltemos para cá. Então, é, sim, tudo isso a gente faz um parênteses, às vezes, mas o Senhor nos traz de volta. Amém? As vossas máximas são como provérbios de cinza. É assim que hoje nós temos, sempre houve, né? Assim, hoje a gente tem mais consciência disso, é o marketing, né, digital. Todo mundo tem o seu bordão, né? Há pessoas que ficam famosas, né? Assim, ganham milhões, né, de seguidores, milhares, por causa de um bordão, né? Assim, mas o que são esses bordões, essas máximas? Não são provérbios, né? São ditados ou, enfim, mas não passa de cinza, né, Kate? Que valor? Tem a sua importância, mas ela é momentânea, né? Assim, inclusive passa e depressa, né? Assim, mas a palavra de Deus é o que deve estar em nossa boca aqui, porque isso é espírito e vida, ou seja, ela não volta, olha isso, ela não volta antes de fazer. É como semear, entende? E regar, né? Assim, é por isso que não é, não é. Se a gente está a murmurar é pecado, né? Mas eu digo assim, externar ou reproduzir, né, assim, as nossas circunstâncias. Isso não muda a nossa realidade. Mas quando o que a gente diz, ainda que seja um ato profético, trazendo à existência o que não é como se já fosse, né, assim, é como Jesus disse, ela não vai, é o Antigo Testamento, né? É Isaías, né? A gente vai chegar lá. Ela não volta vazia antes de fazer o que lhe apraz. Ou seja, ela carrega um poder. Era por isso que Paulo sempre diz isso: oreis por mim para que me seja dado o poder da mensagem, o poder da palavra. Amém? Porque ela é espírito e vida. Amém? Então, as vossas máximas são como provérbios de cinza, os vossos baluartes de barro, né? Calai-vos perante mim e falarei eu. Ele queria falar, queridos, né? E venha sobre mim o que vier, meu Deus. Queridos, né? Nós temos acompanhado, estamos com ele, amém? Não pensemos mal de Jó, amém? Temos aprendido com ele isso. Mas sabe aquela hora assim que a gente, né? E venha sobre mim o que vier, tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a vida na minha mão. Eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Queridos, né? Ali definhando, tão doente, né? E diante de tanta dor, ele quer se expressar. Amém? Também isto será a minha salvação, o fato de o ímpio não vir perante ele. Atentai para as minhas razões e dai ouvidos à minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa e estou certo de que serei justificado. Quem há que possa contender comigo? Neste caso, eu me calaria e renderia o espírito. Concede-me somente duas coisas. Então me não esconderei do teu rosto. Alivia a tua mão de sobre mim. Ele outra vez pede, queridos. E não me espante o teu terror. Interpela-me e te responderei. Ou deixa-me falar e tu me responderás. Pense no desespero, que tudo que ele queria era saber, entender por quê, né? De tudo que lhe aconteceu ou estava acontecendo, né? E ele, inclusive, chega a falar, ele vê o estado, né, em que está o seu corpo e sabe também que muito tempo, né, não lhe resta, né, assim, eu não vou usar essa expressão que ela é usada para, pronto, ele sabe que os seus dias, né, estão chegando ao fim, né, mas em alguns momentos ele tem como que, assim, ele quer ter esperança, né, assim, então ele fala, deixa eu falar, né? Que às vezes você passa horas, né? O dia todo, às vezes ali contendendo, né? Com o Senhor. Mas Senhor, né? Assim, por quê? Sempre se resume ao porquê, mas a gente tem muito argumento, né? Assim, oh, e como tem. Eclesiastes chega a dizer, olha, quando você estiver diante, sejam poucas as tuas palavras. Não é nos proibindo de falar. Entenda, é porque muitas vezes, não é? A gente fala, fala, fala. E Jó é tão sábio, porque ele quer falar, mas ele fala assim, então fala o Senhor, né? Assim,
Deixa-me falar, ou então fala ao Senhor, interpela-me. Você pode me interromper? Fala, me responde. Assim, quantas culpas e pecados tenho eu? Né? Tipo assim, onde foi que eu errei? Que mal eu fiz? Diz para mim. Né? Assim, quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o rosto e me tens por teu inimigo? Oh, queridos, né? Quantas vezes? Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento? Ah, e a gente fala com tanta razão, né? Isso, quando a gente chegar nos capítulos, e nós vamos logo chegar, né? Assim, que o Senhor responde ele, embora não vai explicar, viu? Por quê? Não vai contar nada, nós é que sabemos, foi dito a nós. Ele certamente a essa altura já sabe, né? Mas enquanto ele estava passando, ele não tinha ideia de que era o protagonista, né? Assim, de, de dessa guerra, né? Que todos nós precisamos que ter essa consciência, né? Assim, né? De que existe e todos nos querem, né? Assim, tanto bem quanto mal. E né? Lá nos cartas vai estar escrito, né? Assim, todo tempo, ó, todo tempo. Aí vai depender a quem a gente se inclinar, se deixar levar, né? Assim. Aí acontece que se deixar pelo mal é morte, né, assim, mas se deixar pela carne, né, como é colocado ali, o espírito é vida, é, e vida do céu, é para aqueles que a eternidade já começou, amém? Então, ele fala, né, porque, né, assim, a gente pensa, por que escondes o rosto, né, por que me tens, veja, como inimigo, né, assim, ainda bem que ele se coloca como e não Deus como inimigo. Mas muitas vezes nós fazemos é o contrário, né? Assim, é, vemos a Deus como inimigo. Às vezes na perda de uma pessoa, fica revoltado, né? Não quer aceitar e se revolta. É, tem uma pessoa próxima de uma pessoa próxima, né? Que já faz, ela perdeu a mãe na pandemia. Olha eu aqui. ah, e ela até hoje, queridos, né? Ela tem muita dificuldade, sabe? Muita mesmo. E ela estava. Eles são de uma outra religião, certo? E aconteceu de ela se casar com esse rapaz que é filho dessa irmã, né? Do ciclo de oração, pronto. Aí ela estava assim, sabe, sendo conquistada, né, para Cristo e tal. Mas com a perda da mãe, né, ela se revoltou contra Deus, e os cristãos e todo mundo, tudo que é. E ela sofre muito, sabe? Muito mesmo. Nós temos orado, né? Na certeza, né? Na certeza de que ela será iluminada, né? Assim, e não verá mais Deus dessa maneira, como inimigo, né? Então, queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento? Olha como ele se via, queridos. E perseguirás a palha seca, pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Né? Ele falou assim, de certo foi quando eu era jovem, imaturo, imprudente, né? O Senhor tá fazendo eu pagar agora, né? Assim, a, a gente sorri, querido, mas sabe assim, é com dor, né? No coração. Também pões os meus pés no tronco, observa todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés. Isso é bem verdade, apesar de eu ser como uma coisa podre, que se consome, como a roupa que é comida de traça. Olha quantas comparações, que veja quão profundo é esse poço, né? Assim, em que Jó se encontra, é como ele se vê. Olha, como folha arrebatada pelo vento, como palha seca. A gente sabe que uma palha ainda seca, né, assim, ela é, como a Bíblia mesmo vai dizer, né, assim, se comparada a uma prata, ao ouro, né, assim, quando se fala do material que nós precisamos ser sábios, né, e escolher bem, e existem materiais, é a Bíblia que diz, certos e errados, né, para construir, para edificar, né, assim, o que nós estamos construindo. Então, veja, ele se comparar à palha é de uma tristeza e vai ainda, e é ladeira abaixo. Veja, ele se vê como um escravo, né? Como os pés no tronco, ele como uma coisa assim, uma coisa podre,
Você imagina, eu imagino que tinha, assim, mau cheiro. Você já visitou alguém com CA, assim, em estado terminal, né, assim? É o que acontece. A pessoa ainda viva, né, assim, mas o seu corpo já perecendo ali, né? E grande é o mau cheiro. Inclusive, conheço testemunhas de pessoa que chegou nesse estado, inclusive, além do mau cheiro, né? Assim, que a pessoa chegava no portão da casa dela, já sentia, sabe? E ela não, era nessa parte aqui, mas era uma coisa horrenda, né? Todo tumor, né, queridos, cancerígeno é terrível, né? É horrível. Pronto, era uma coisa, né? E hoje, né? Ela está bem, está saudável, linda, cheirosa. Aprove ao Senhor, né? Acrescentar os seus dias, livrá-la, né? Daquele. Pois bem, então ele, né, da planta dos pés ao alto da cabeça, cheio daquelas, né, que mesmo quando necrosava e mesmo quando coisava, mas não parava de, sempre inflamado, ele precisava coçar, não era? Com o caco, aquilo com certeza fedia. Então por isso que ele se vê como uma coisa, uma coisa podre, né? E aqui no sentido literal, e é assim que termina, queridos, o capítulo 13, né? Esse grande chamado, né? Ecoando assim nos quatro cantos, né? Se nós podemos dizer assim do nosso coração, a maturidade, Senhor. E quantas vezes, né, queridos, quantas pessoas ou nós mesmos, né? Em alguma fase, em algum momento, talvez hoje, né? Ou mesmo muitas vezes o Senhor nos prepara antes, né? De passar conosco num lugar tão estreito como esse, né? De uma enfermidade, né? E que nós nos vemos assim, como se nós nada valêssemos, né? Assim, como uma coisa sem valor, como uma coisa, né? Assim, até mesmo desagradável, né? Assim, muitas vezes são mentiras, todas as vezes, né? Assim, porque não é assim que Deus nos vê, não mesmo, né? Deus olhava para Jó, o que ele via? Homem íntegro, temente a Deus, sincero, né, assim, que se desvia do mal. Era como Deus via ele. Veja quantas qualidades eternas, né, assim. Mas veja como Jó se via, né? Porque o seu estado, né, é, aparentemente, né, mundano, enfim, terreno era esse. Mas veja, queridos, nós estamos falando de uma realidade que no livro de Jó fica muito evidente, assim, o Senhor traz à luz o que acontece, né, assim, onde nós não podemos ver, não com esses olhos, né, assim, e ali, né, enquanto que o corpo de Jó estava ali perecendo, apodrecendo, cheirando mal, né, assim, e ele achava, e com toda razão, eu e você no seu lugar não pensaria diferente, que o seu fim, ele chega a desejar a morte, chega a desejar não ter nascido, ou seja, né, um estado calamitoso, né, assim. Mas que aparência você acha que Jó tinha no mundo espiritual? Primeiro, nunca deixou de ser aquela mesma aparência de quando ele estava saudável, independente do que acontece com o nosso corpo. Esse corpo aqui, né, assim, essa tenda, como o Paulo falou, né, que quando a gente morre ela é desarmada. Um dia ela será armada novamente, amém? Né, assim, no dia da ressurreição, para nós, né, que vamos estar dormindo no Senhor. Então, né, e ele fala desse anseio, né? Ele fala, não, para mim é lucro, né, assim. Ah, né? Quando os outros falam assim, não, mas ali você falou, não, eu estou pronto para ser amarrado, e, né? O que precisar acontecer, ele chega a ansiar, assim, né? Passar logo para o outro lado, porque aqui, querido, para não dizer que é câncer enfado, porque assim diz o Salmo 90, não é? Aí eu espero que não esteja pronto. Ah, para nós, né, que somos essas árvores plantadas nos jardins da casa de Deus, como diz o Salmo 92, né, assim, até na velhice dá frutos, né? É viçoso, é verde, né? Assim. Mas veja, isso é no mundo espiritual, né? Só Deus, a grande nuvem de testemunhas sabe como é a nossa aparência, né? Assim. Eu lembro que na adolescência, aí lá vai eu, Jesus, me ajuda, eu preciso tampar, né? Não sei onde foi que abriu e aí, né, assim, porque não é sobre mim nem o que me acontece. Já são 9h45, vamos chegar até o 14, querida, até porque aqui tem
Nossa, nos lembra muito o Salmo 139, que o Senhor sempre nos lembra aqui. Eu só quero dizer que, só para não ficar, né, é, meu irmão um dia chegou lá em casa, ele já era casado, ele é como um pai para nós, né, Gleice? E ele, eu não sei se você lembra disso, Gleice, ele queria orar por mim, porque o Senhor tinha mostrado a ele o meu estado espiritual, a minha aparência espiritual. Eu era adolescente e, e ele me viu, e não era nada bom, não mesmo, era terrível, sabe? Mas eu estava andando, falando, né, assim, é, era depressão, queridos, né? Uma tristeza terrível, avassaladora, né? Assim, e que eu sentia, né? Assim, mas é que eu não sabia expressar, né? E meu irmão, em oração, o Senhor, pá, mostrou para ele, né? E ele vem, né? Me abraça e ora por mim. Ele estava muito impactado com aquela visão, né? De como estava o meu estado, o estado da minha alma, do meu coração, tá, queridos? Então, é o mundo espiritual, né? Somente aqueles a quem o Senhor dá o discernimento, a sabedoria, o entendimento, né? Aquele é que os olhos do seu entendimento, né, assim, estão abertos, que são espiritualmente vivos, né? Enfim, que oram, que que tem essa consciência, né? Que nós pedimos, Senhor, cada dia mais. Aguça, desperta, acorda, Senhor, né? Os nossos sentidos espirituais, né? Assim, e aqui estamos exercitando, né? Assim, queridos, exercitando, né? Para que nós sejamos capazes, né? De discernir tanto o bem como o mal. Vamos lá? Não é isso, Ione? Certamente foi o cuidado de Deus, né? Na minha vida ali, tão ainda mocinha, assim, né? Eu fui socorrida muitas vezes, queridos, pela minha mãe, por exemplo, né? Que é também do ciclo de oração. E hoje eu me vejo, né? Pois é. Nossa, queridos. Eu lembro de uma. ah, então. Eu lembro de uma vez, isso o Senhor mostrou para mim. É uma visão, falar que nem ele faz. Eu não sei se eu estava dormindo ou acordada, né? Assim, a, a nossa casa e a igreja continuam lá no mesmo lugar, né, Gleice? Minha mãe disse que aquele chão, aí a gente vai a pé, assim, é o quê? 5, 10 minutos, né, Gleice, andando? Faz 30 anos, né, que minha mãe faz aquele percurso. Primeiro com todos nós e agora. É. Então, é por isso que a gente não pode destampar, amém? Não é sobre nós. Mas para eu vou arranjar um jeito de tampar, amém? Contar só essa. Ah, quem quer ouvir? Porque fala, Eliane, fala, 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 pronto, né? Vocês são, né? Assim, o sofá, né? Da minha vida. Diz para mim, tagarela, voltemos para a leitura. Né, Solange? Minha filha hoje tem 35 anos. Sério, Elaine, você tem uma filha de 35 anos? Olha, mas aos 12 aconteceu isso e foi uma amiga, irmã próxima que viu. Vê, queridos, é desse jeito, exatamente assim. Oi, Bárbara, voltei. Oh, lindona, minha bebê estava doentinha, mas graças a Deus agora está bem. Oh, querida, qual é o nome dela, Bárbara? Né, nós te agradecemos, Senhor, pela saúde, né, da bebezinha de Bárbara. Sentimos sua falta, viu? O homem vê o exterior, exatamente, 1 Samuel, nem assim, Logan, o homem vê o exterior, mas Deus olha para o coração. Há uma versão, Logan, que diz assim, o homem vê o que está diante dos seus olhos, se referindo a isso, né? Diante dos seus olhos, né? Deus não vê como vê o homem, né? Assim, e disse o Senhor a Samuel. Porque Samuel logo se, não foi? Está diante, ele se precipitou. Quando ele olhou, quando ele viu Eliabe, ele falou, certamente está diante de mim o ungido do Senhor. O Senhor falou assim, não, né? E ali ele até o tinha rejeitado. Ou seja, ele tinha sido reprovado. Né? Assim, somente Deus consegue examinar e curar a alma. Por isso que ele nos esquadrinha, né? Assim, Logan. Oh, Bárbara, né? Glória a Deus pela meu irmão, minha mãe. É, você quer, Margarida? Amo ouvir você. Oh, Marina. Ai, que linda. É Marina, queridos, o nome da bebê. É de Bárbara. Então,
então, é bom ouvir? Olha ela, lindona, paz do Senhor, a Nelly. O nome dela, eu amo a Nelly, assim, né? É que o nome dela lembra o nome da minha mãe. O nome da minha mãe é Anelina. É, pois é. E adolescente, tá? Eu espero que tenha mudado um pouquinho. Mas vamos lá. Eu lembro de estar a caminho de casa para a igreja, como de costume, na visão. E eu sei, opa, abre os meus olhos. E aí eu vi o mundo espiritual e eu vi os demônios. É, eles usavam um tipo de que não há, né, queridos, na Terra, eu não sei como comparar. Um tipo de, não é um carro, era um, sei que aquilo flutuava, era tipo um, como que fala? Usavam um meio de transporte, certo? Aham. Usavam aquilo. E eles, sabe assim, e eles circulando, sabe, tipo assim, normalmente, naquele caminho de casa. Eu lembro até, Grace, sabe, quando a gente vai chegar ali na altura da casa de irmã, da irmã Inês, na subidinha, a gente vê, aí tem uma baixada e uma subida, sabe? É metade do caminho, pronto. É bem ali, Grace, eu lembro. Eles, sabe, circulando. E aí, quando eu vi, aí qual foi o meu receio? Eu, na minha imaturidade, né? Na minha adolescência, eu, na minha imaturidade, quando eu vi, eu sabia que era o mundo espiritual, eu tive medo. Aham. Do quê? De que eles vissem que eu vi, de que eles soubessem que eu sabia. Você tá entendendo? Então, o que foi que eu fiz? Não me orgulho disso. Falar que nem Paulo, nisso não vos louvo, Eliane. Meu, ó, eu corri. Eu corri para onde? Eu corri para a igreja, eu corri para minha mãe. Né? Que estava lá, eu corri para lá, que a minha reação foi essa, acredita? Eu corri com medo de que eles vissem que eu estava vendo. Pois é, eu nem lembro quantos anos eu tinha. Voltemos para cá. Amém. Jó capítulo 14. Pois é. Então, olha ela, Silvana, amore. Nossa dama dos bolos. Como é bom que eles estão aqui juntos, né? Vamos ler o 14 para a gente ir. Amém? O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Não é verdade, né? Nasce como a flor, e aqui ele vai falar sobre, eu acho que sobre a brevidade da vida, né? Assim, sobre a nossa humanidade, né, queridos? Como nós precisamos desta consciência, dessa maturidade. Lembra lá do sábio? Né? Assim, o seu coração está na casa do luto, não, né, na casa do banquete. Né? Assim, então, mas a nossa geração vive, queridos, como se não, né? Como se fossem durar para sempre, né? Isso, nessa, né? Assim, como se o céu não existisse, não é? Então, o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e os fazes entrar em juízo contigo. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Ele coloca, sabe, uma ênfase, visto que, aí aqui que nos lembra o Salmo 139, né? Tudo ele. Visto que os seus dias são contados. Sim, há um pedacinho da Bíblia que diz que Deus dá a cada um número determinado de dias. E isso, diz essa versão, que nunca esqueço, é tudo o que nós temos. É tudo o que temos. Ou seja, um número determinado de dias. E não sabemos quantos. Nem assim? Se muitos, se não sabemos quantos. Isso é tudo o que nós temos. Então, Jó vai lembrar disso aqui. Queridos, ou seja, embora o seu corpo esteja, nem assim, mas ele, espiritualmente falando, ele está muito lúcido, né? Assim, visto que os seus dias estão contados, contigo está o número de seus meses. Não é isso? Só Deus sabe. Ninguém sabe. Ele, na sua misericórdia, não nos permite saber. Não é assim? Contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. É bem verdade que o Senhor acrescenta, ele prolonga, né? Assim, é uma bênção, mas é uma bênção reservada para quem, por exemplo, não fala mal dos outros. Pois é, os princípios de Deus são tão simples, né? Assim, e as suas bênçãos bem generosas. Pronto, essa pessoa vai viver muito e bem, viu? Vai ver o bem, exatamente assim como está escrito, e vai ser feliz, né? Assim, se o mal não for achado em seus lábios, né? Pois é. Desviará dele os olhares para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro tenha prazer no seu dia. Por quê? E aqui não é uma pergunta, é uma resposta. Porque a esperança,
sim. Esse é um clássico, um pedacinho da Bíblia, amém? Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Não é assim, queridos? Então, às vezes, a árvore é podada, né? E como é podada, né? E podar fere, não fere? Que corta, né? Assim, eu acho que a árvore, não, deixa meu galinho aqui mesmo. Mas, né, o jardineiro sabe que para a sua saúde, né, para o seu vigor, para que a sua força seja melhor distribuída, né, assim, é preciso podar, não é? E dependendo do caso, né? No caso aqui só tinha o tronco, né, assim, mas a raiz estava lá, né, assim, queridos, estava lá, estava lá. E aí ele lembra, né, que até para a árvore cortada há esperança, né, assim, quando vem a água, né, quando vem a chuva, ela brota, né, assim que é, ela brota, mesmo que a raiz esteja velha, né, assim, ó, se envelhecer na terra a sua raiz, né, assim, e o tronco ali, pronto. Quando vem a água, ela brota e dá ramos como se fosse uma planta nova. Glória a Deus. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está? E aí ele acho que pergunta para onde vai, né? Assim, como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Ele fala no caso da pessoa que morreu, né? Assim, quem me encobri, que me encobrisses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse e me pusesses um prazo e depois te lembrasses de mim. É uma afirmação com um ponto de exclamação. Ele fala do prazo, né? Ele será tão surpreendido, né, queridos? A Bíblia vai contar os seus dias a partir do momento em que ele é restaurado, né, assim, em que o seu tronco, né, ao cheiro das águas vai brotar como uma planta nova. Ele vive ainda 140 anos, né, assim, mas ali, né, assim, aparentemente, o seu prazo estava chegando ao fim. Morrendo o homem tornará, morrendo o homem porventura tornará a viver, todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Clamar-me-ias e eu te responderia, teria saudades da obra de tuas mãos, e até contaria os meus passos e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco e terias encoberto as minhas iniquidades como um monte que se esboroa e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar, como as águas gastam as pedras, e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa, muda-lhes o semblante e os despedes para o além. Os seus olhos recebem termina assim, queridos, o capítulo 14. Os seus olhos recebem honras e ele não o sabe, serão humilhados e ele não o percebe. Ele sente as dores apenas do seu próprio corpo e só a seu respeito sofre a sua alma. Interessante, não é? Como termina? Vê, ele aqui parece até que tem uma noção de que, por exemplo, ele falou assim: olha, às vezes a pessoa está sendo honrada, mas ele não sabe, ou humilhado e ele não percebe. Nem assim, sente a dores apenas do seu próprio corpo e só a seu respeito sofre a sua alma. Não, né, pretendemos dizer aqui, ou usar, né, a dizer que nós entendemos tudo, né, assim, queridos. Mas o que te faz lembrar, queridos? Por exemplo, aquele pedacinho da Bíblia que fala que só eu ainda quero visitar esse pedacinho em muitas versões, para eu entender exatamente o que está, assim, com mais clareza o que está ali. Mas a Bíblia fala disso, dessa dor que todos nós carregamos no coração e que ninguém conhece, só você e Deus. É como ele diz aqui, né? Sente as dores apenas do seu próprio corpo e só a seu respeito sofre a sua alma. Falando daquela dor que ninguém, sabe assim, que ninguém conhece.
É só entre você e Deus? É, eu imagino que seja isso. Ó Deus, ajuda-nos, né? Assim termina o capítulo 14, o nosso encontro 10 horas. Queridos, nós estamos em jejum. O jejum de hoje, eu quero estar inclusive com as irmãs. Nós estamos nessa campanha, ou nesta semana de jejum, que é a última semana do mês. E nesse mês começou na segunda, né? Que às vezes fica entre uma semana e outra. Aí a gente é de segunda a sábado, né? Os círculos de oração de crianças, mocidade e o de adultos. Inclusive, o nosso aniversário do ciclo de oração e da comissão de visitas é sempre assim, né? Juntinhos. É na próxima quarta-feira, dia 13. Então, hoje nós estamos em jejum, né? Nesse propósito, todo esse mês, né? Voltados para o nosso aniversário. E aqui, e nesse setor, nesse bairro tem dois setores, amém? O ciclo de oração está completando 31 anos. Cada congregação tem uma data, né? Assim, e aí nós nos reunimos todas as congregações na Igreja Polo, pronto, do setor, né? Mas o nosso ciclo de oração do Tempo Central está completando 80 anos. As Assembleias de Deus 110, né? Assim, no Brasil, 100 e... Ai, Jesus, 106, 100... Ai, foi outro dia, no Rio Grande do Norte, agora me, me fugiu. É muita coisa na cara. É o que eu quero dizer. Nós vamos orar, amém? Eu quero anotar seu nome bem, é porque eu tô indo para lá e hoje a gente não volta na hora do almoço, né? A gente passa o dia. E aí o nosso jejum, esse de hoje é o de Esdras, começa ao nascer do sol e vai até o pôr do sol, amém? Embora aqui no templo a gente se reúne às 9, né? Assim, e fica até às 4 horas, amém? E eu quero com muito carinho, amém? Levar seu nome em nosso CEP, né? Assim, queridos? Nesse que é o dia 178 da nossa viagem, esse que é o dia 26 de junho, e que apesar, né, assim, o Senhor nos ajudou a chegar, nos ajuntou, como de costume, queridos. Olha só, até Bárbara, né, Bárbara? Oh, Marina, que deve estar por perto. Então, hoje nós lemos o 12, 13 e 14, amém? Nós lemos o 12, o 13 e o 14. Aqui, pronto, nós vamos. E sim, amor, isso. Elaine, Dona. Sim, seu nome, tá certo. Margarida. Senhor. Quantos troncos, né, queridos, em nossa vida, Margarida. Geise, precisam ser visitados, né, assim, por essas águas, já envelhecido, né, assim. A Bíblia chega a dizer, queridos, olha, está escrito, se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco. Ou seja, parece que está morto, não parece? A Bíblia chega a afirmar que está, não é assim? Mas quando, né, Zenilza? Uhum. Acho interessante a Bíblia dizer ao cheiro das águas, né, Ivone? Pronto, eu coloquei o seu nome também, tá certo? Que o Senhor sabe, né? Né, Riso, lindona? Estamos em dia, né, Riso, lá no vermelhinho. Bom dia, Genilson. Tudo. Ai, Janiele, lindona. Anneli, querida. É, sim, ela, Regilane, querida. Seja sempre bem-vinda, Regi. Anneli, lindona. Olha ela, Bárbara. Eu amo escrever seu nome, Bárbara. O B. Glória a Deus. Eu não sei escrever, como que fala? Cursivo, né? É. Aí, olha, oi, Logan. Uhum. Logan é o nosso amigo
como eu posso dizer, fica até, né, assim, Marquilene, lindona. Marisol, com dois S's. Maria, seu nome desperta alegria, né? Assim, escrito desta maneira, glória a Deus. Ele diz muito sobre a sua personalidade, né? Assim, seu jeitinho. Oi, Alian, amor. Alian ontem precisou sair mais cedo, né, Ali? Mas, gente, cadê Jair? Hein? Certamente ele está fazendo algum trabalho, né? Nesse horário. Alian, Alessandra, Solange. Solange. Eu quis dizer assim, sabe, Logan? Tipo assim, Logan é nosso amigo inteligente. É. Entende o que quer dizer? Pronto. Todos nós, né? Solange, Diva, Divas Oráculos. Oh, Divas. Amém. Glória a Deus. Natasha, querida. Joelma, Auri, Inalda. Glória a Deus. Ione, lindona. Ione. Patrícia, querida. Patrícia Souza. Olha ela, nossa dama dos bolos. Né, Silvana? Juíta Barbosa. Olha que nome bonito, Juíta. Pronto, tem também o seu nome, 24.440, né, assim? Evangelina. E amanhã a gente volta de que horas, hã? 7 horas? Não, queridos. Amanhã não é aquele dia do exame do coração? É de 7h30. Uhum. É. Hum. O Chay Viana, Floraci, Maria, amém. É, queridos, nossa, faz tantos dias. Delmiro 55, amém. Nossa, faz mais de mês que ininterruptamente, olha, Logan saiu ininterruptamente. Nós temos, nem assim, queridos. Ah, mas amanhã, acho que da última vez foi assim também, não foi? É, eu, minha irmã, saudade de estar aqui, muita alegria. Oh, alegria. Meu coração jubila de alegria em ouvir a palavra de Deus. Também senti falta de Jair ali. É, oremos por ele. O nome disso, Jair. E assim, cheguei ali, Senhor, né? Com a tua graça, o teu favor, a tua direção, adestrando, né, assim, as mãos do nosso amigo, de todos, Senhor, que por aqui passaram, passam e hão de passar, se juntar a nós, nem assim? E quem somos nós? Pedacinhos da Bíblia, amém? Nem assim, seu bom depósito, seu bom tesouro, sua casa, sua morada. Senhor, chega com a tua água, né, assim, que é a palavra, né, assim, que a tua palavra, ouvida hoje, né, chegue regando, vê até o cheiro, a Bíblia diz ao cheiro das águas, né, assim, chegue, Senhor, né, trazendo vida, né, ao nosso tronco, muitas vezes amortecido, né, assim, envelhecido, no sentido de, né, chega, Senhor, né, faz brotar, faz, né, como uma planta nova. Visita, Senhor, né? Visita, nos faltam palavras, né? Como disse Jó, quando falava do Senhor para o Senhor, né? Mas certamente nós percebemos, né, o Espírito nos conduzindo a esses lugares, né? Que precisam do cheiro das tuas águas, né, assim, que precisa da tua água, né? Porque está ali como esse tronco, né? Assim, às vezes sentimentos, como podemos dizer assim, antes tão viçosos, verdes, vigorosos, né? Assim, e agora, né? Onde a gente até frutificava, né?
e agora é só um tronco, né? Assim, envelhecido, um tronco morto, né? Mas chega, Senhor, nós te pedimos, visitando-nos hoje, pois foi hoje que o Senhor nos trouxe até aqui, porque certamente quer nos abençoar assim. Eu quero te apresentar, Senhor. Eu tenho algo em mente, não quero aqui, né? Preciso parar com isso. Não é assim? Não quero aqui expor, mas o Senhor bem sabe, como disse Jó, a dor que carrega cada coração aqui. O Senhor bem sabe, o Senhor conhece, nem assim? O Senhor sabe, né? Lembra-nos, desperta-nos, né? Assim, eu tenho certeza que o Senhor está dizendo, né? Assim, a cada um, onde o Senhor quer, né? Assim, fazer brotar novamente, como uma planta nova. Você crê, queridos, como uma planta nova, né? Como se nunca tivesse envelhecido, como se nunca tivesse morrido. Você crê? É o que o Senhor tem para mim e para você, e é hoje. Amém? Né? Que nós nos alegremos ainda, Senhor, né? Onde a gente achou que já morreu, né? Assim, que já não tem mais jeito, né? Mas a esperança, queridos, a esperança, a esperança. E Jó, ainda que em meio a tanta dor e tanto sofrimento, ele foi lembrado disso. Ele não falou isso de si mesmo, né? É até um clássico, né? Assim, Sueli, né? Assim, já. Ele não falou de si mesmo, sabe? Mesmo ali na sua dor. E nós cremos, Senhor, que há esperança, né? Há esperança. Ao cheiro das águas vai brotar, né? E será como uma planta nova. Nós entregamos aos teus cuidados. Nós estamos aqui, Senhor. Olha, aqui está, né? O cheiro das águas. Aqui está a água que nos limpa, que nos dá vida, né? Assim, o Senhor diz que quem beber desta água jamais terá sede, mas se tornará uma fonte que jorra para a vida eterna. Nós cremos, Senhor, né? Que seja encontrado em nós essa fonte, né? Assim, queridos, pois, aleluia, glória a Deus. Eu vou dizer mais uma vez, a gente vai se despedir com esse pedacinho, amém? Ai, entrando. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, né? Ela foi cortada, queridos, mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Olha isso, né? É como se estivesse lendo a primeira vez, de novo. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta nova. Amém? Eu sugiro, eu vou fazer isso, né? Que mais tarde você vá na sua Bíblia, numa outra versão. É o Jó 14, do 7 ao 9. Amém? E compare as versões, né? E certamente o Senhor há, né, de nos acrescentar. Queridos, até amanhã. Aliás, amanhã não, até depois de amanhã, amém? Amanhã é o dia do exame, nesse mesmo horário. É um tanto distante, e a gente vai precisar sair, né, com antecedência, ou seja, aí como de tarde eu tenho outro compromisso, né, nós estamos às voltas, né, com os preparativos para o aniversário, que é já na próxima quarta, é o nosso último ensaio, do grande conjunto, à noite eu tenho que estar com o ciclo de oração de crianças na abertura da EBF, que é a nossa escola bíblica de férias, que sempre acontece no finalzinho de junho e julho, com as nossas crianças, né? Aí eu preciso estar lá. É assim, é se desdobrando entre o ciclo de geração de crianças, de mocidade e de adultos. Então, nós voltamos então na sexta. Amém? Então, amanhã nós vamos ler Jó 14, aqui do 7 ao 9. Amém? Aí eu quero, Senhor, me ajude, né? Eu preciso. Sim, enfim, vamos fazer assim? Então, amanhã não estaremos aqui, é isso. Ai, gente, eu nunca pensei disso. É. Uhum. Eu não vejo. Só, não tem como. Tem como. Só se, não tem como. Tem não. Mas é só amanhã. Aí na sexta a gente volta. Espero em Deus, ó, sexta, sábado, domingo. Se não no domingo, que é quando termina, né? Junho. É tanto, mas por causa. Ai. Mas na segunda ou terça-feira nós vamos estar concluindo, ou seja, no comecinho de julho vamos estar concluindo o livro de Jó.
A gente entrar no livro de Salmos, amém? Nossa, querido Senhor, tem tanto. Tá tudo bem, Sol? Amém. Então fica combinado assim, Bárbara? Em meninas, Margarida. Hoje Nadir não tava, né? Tá bom assim, Silvana, tá certo? Eu vou colocar, acho que eu vou colocar alguma coisa aqui no perfil, né? Assim, para que quem não estava hoje, se você porventura, né? Aí possa entender, por que não, tá certo? Mas então na sexta-feira, se Deus quiser, né? Assim, a Bíblia ensina, né? A gente sempre dizer, né? E depender, né? Assim. Pois bem, a gente volta de 7 horas, amém? Até amanhã, queridos. Orem por mim, vou estar orando por vocês. E vou levar nosso pequeno caderno, amém? Para, né, apresentar em oração durante o nosso jejum, amém? Pati, Pati, eu coloquei seu nome, mulher. Botei, tá? Pati, mulher, não tá aqui. Ok. Então tá. Amém, amém. Obrigada, Alian. Até amanhã, menino. Pronto, mas agora sim. Agora está. Tá indo pro ciclo de oração. Daqui eu já tô indo. Amém? E o nosso jejum. Até amanhã. Aliás, até depois de amanhã. Glória a Deus. Ajuda-me, Senhor. Ai, missão cumprida. Vamos lá.